Nesse momento, eu convido você, através do Movimento Inspirar, a pensar em sair da superfície da vida, também no sistema religioso. E aí é um ponto meio peculiar de se conversar, porque, infelizmente, esse sistema religioso que foi criado afasta as pessoas da realidade de Deus, torna as pessoas escravas do sistema ou da instituição a qual ela serve. Quantos não viram católicos discutindo com evangélicos, protestantes com pentecostais, e aí a gente vê, sem citar nomes de instituições religiosas, sejam protestantes, sejam pentecostais, de pessoas se degladiando, pessoas se matando, por conta disso, dessa polarização. O sistema deseja isso, o sistema vibra com isso, quando vê as pessoas se dividindo e se destruindo, assim como na política a gente conversou antes. Então, é importante a gente parar para pensar, é isso que o Deus Criador, o Deus Trino, que as religiões cristãs, por exemplo, servem, é isso que é o desejo dele? Ou deles? Que a gente viva dividido, se matando, cada um agarrando a sua teologia e aí fazendo dessa sua teologia a coisa mais importante, deixando o próprio Deus de lado. E não, se você não entender que é o livre-arbítrio, se você não entender que são as tradições, se você não entender que são os dogmas, se você não entender que é a predestinação, se você não... Será que é isso que Deus quer? Será que a Bíblia, como palavra de Deus, se propõe a trazer ciência e não fazer com que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo, crescente e diário com esse Deus? Com esse Deus que ao mesmo tempo é três e é um. E aí, se a gente não começar a ter intimidade, não começar a caminhar com Ele, a gente jamais vai conhecer essas três dimensões de Deus. Então, isso é muito importante. Sair da superfície da vida no âmbito religioso é muito importante. Porque senão nós vamos deixar de ser cristãos, ou seja, de seguir a Jesus Cristo, Deus homem, que se encarnou para revelar o amor de Deus. Vamos deixar de seguir esse Deus Pai, que é o Criador do universo, sustentador de todas as coisas. E vamos deixar de seguir esse Deus Espírito Santo, que está em todas as coisas e preenche todas as coisas e dá direção, sopra a direção, para servir teologias, para servir instituições, para entrar nesse sistema perverso e destrutivo, onde vai destruindo pessoas ao longo do caminho. Você deve conhecer muita gente que infelizmente foi ou está sendo destruída por esse sistema religioso perverso, seja ele de qual instituição for. Então, pare e pense sobre isso, saia da superfície, entenda que não são as religiões, não são as instituições, mas é a intimidade profunda com esse Deus. Pare e pense sobre isso. Que o movimento Inspirar te inspire a pensar sobre isso e ser a mudança que o Brasil precisa. Um abraço.